Irmão, com a paz do Senhor, vamos continuar de pé pelo menos umas 2 horas de relógio, né? Glória a Deus, aleluia. Porque Deus a Bíblia fala no capítulo 6, o versículo 2 de Josué, vai falar: ei Josué, eu tenho dado os valentes de Jericó nas tuas mãos. Então Deus já tem dado a vitória para mim e para você, desde quando eu e você saímos da nossa casa, né? Só basta nós estar que nem aquela mulher em João no capítulo 4, né? Se eu não me engano, a samaritana, né? Adorar em espírito e em verdade. Mas adorar em espírito e verdade não é só falar Isaías capítulo 29, versículo 13. Esse povo me honra com boca, com lábio, com palavras, mas o coração se distancia de mim. Assim diz o Senhor. Falar bonito é bom, mas adorar em espírito e verdade é com amor. É você adorar esse Deus pela fé, crendo que Ele faz o sobrenatural, crendo que Ele opera maravilha, porque o culto começa aqui e termina na tua casa, e o culto começa na tua casa e começa a acender a brasa aqui nesse lugar. Porque, meus queridos irmãos, é fácil eu começar a adorar a Ele, é fácil eu começar a louvar, a me aparecer nesse microfone. Quem sou eu? Somos todos iguais, porque Deus não faz acepção. Mas o mesmo que está aqui falando desse Deus tem para ir com Ele para casa. Porque em Lucas capítulo 19, Zaqueu queria saber quem era Jesus. Jesus vinha passando com aquela grande multidão. Aquela multidão acompanhava Jesus. Vocês já vão assentar, irmão, agorinha. Preocupa não. Glória a Deus, aleluia. E você que veio adorar o Senhor, você não veio na sua casa para ficar conversando, né? Creio eu. Porque você veio para Deus operar na tua vida. Porque se fosse para conversar, nós ficávamos em casa. Porque, meus queridos irmãos, eu falei para um amigo meu: se for para ser crente, até o diabo é. Mas nós temos para ser seguidor de Jesus. Nós temos para adorar o Senhor, dar o melhor. O melhor é o quê? É nós ouvir a palavra dele até o final. Porque Apocalipse fala: quem tem espírito, ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Porque a Bíblia nos ensina muita coisa boa, muita coisa maravilhosa. Porque a Bíblia também fala das 10 virgens. As 5 estavam preparadas e as outras estavam dormindo despercebido. Aqui eu ouvi falar que o noivo vem, e se pegar aquele qualquer hora despercebido, ele vai embora. E a irmã falou aqui, né, para corrigir ela, né? Se fosse em Josué capítulo 24 e o versículo é o 15: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Porque é humildade. Quando a gente fala: olha, me corrige, eu também não tenho sabedoria, eu erro também. E aquele que gosta de ser corrigido é porque é servo. Porque nós temos para ser servido, nós temos para ser acolhido. Meus queridos irmãos, abre a Bíblia suas em Gênesis, o capítulo é o 1. Glória a Deus, aleluia. Eu creio que Deus está falando com o vizinho da direita, da esquerda. Eu não consigo compreender, mas Deus tem um amor por mim e por você. Independente de cada coisa ou religião, porque nós não estamos para pregar religião, mas sim a palavra do Senhor. Porque quem faz a obra não é eu e você, é o Espírito Santo. Nós só temos para falar essa palavra. Às vezes nós queremos converter com nossas próprias mãos, né? Com a força do braço. Porque o Senhor fala: com a força do braço não vai conseguir, se não é através do Espírito Santo. Aqui fala em Gênesis capítulo 1: e no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz,
e houve luz. E viu Deus que era bom a luz. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja expansão entre as águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. Chamou Deus a expansão céu. E foi a tarde e a manhã, e no dia segundo. E disse Deus: junte-se as águas debaixo dos céus no lugar, e pareça a porção seca. E assim foi. Pode se assentar dando glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria ler o primeiro versículo de Gênesis, que Deus é um Deus maravilhoso. É um Deus que Ele criou tudo com uma perfeição maravilhosa para eu e você. Porque Deus, Ele vai fazendo as coisas com amor, com santidade. Mas aqui no capítulo 2, Deus, formação do jardim do Éden, Ele vê todos os animais ali. Ele tem um disjuntor, um macho e uma fêmea. E Deus coloca aqueles animais, mas não tem quem cuida daqueles seres viventes ali. Mas Deus vai colocar o homem. E ali Ele faz o homem do pó da terra. E ali, meus queridos irmãos, o homem é feito. E Deus é tão maravilhoso que fala que eu e você é semelhante a Ele, né? Glória a Deus, aleluia. Olha o que Deus vai falar: imagem semelhante de nós, de mim. Então nós somos imagem semelhante do Senhor. Ele coloca o homem para ficar no jardim do Éden. Antes de eu querer entrar nesse contexto, vamos a Apocalipse capítulo 12 e o versículo 4, se eu não me engano. Eis que João, se eu não me engano, me corrige, que ele vê um dragão com sua cauda e vem com a terça parte dos anjos para a terra, trazendo a terça parte. Mas aqui Deus, no jardim do Éden, coloca Adão para cuidar, para fazer adoração a Ele, para colocou tudo aquilo na mão do homem, para ele cuidar daquele jardim. E o mais impressionante, que viu Deus que ele era só. Vai Deus, coloca ele, adormece ele e tira a disjuntora dele da tua costela. E Deus faz a mulher para eles ali adorarem a Ele. E o mais impressionante, que Deus, Ele desce todo dia. Ele coloca no jardim do Éden, toda tarde ele dizia para falar com Adão. Porque, meus queridos irmãos, Deus não desce mais sobre a congregação, sobre a igreja, sobre os lugares quando adora. Porque muitos estão despercebidos, muitos não estão com o coração focado no Senhor, muitos não estão prestando atenção naquilo que é melhor. É a palavra, ela é a água, ela refrigera a nossa alma. Ele é o caminho. Deus fala que Ele é o caminho, Ele é verdade, Ele é a luz do mundo. Se Ele é a luz do mundo, glória a Deus, aleluia. Quem somos nós? Nós temos para seguir esse Deus, que Ele é a verdade, que Ele é o caminho, que Ele é a palavra do Senhor. Meus queridos irmãos, nós estamos diante de um Deus que Ele faz muita maravilha. Glória a Deus, aleluia. O Espírito Santo de Deus, aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus vai falar através da palavra dele. Coloca o fundo musical, por favor. E aqui Deus, Ele vai colocar Adão para cuidar daquilo que Ele ordenou. E Ele visita toda tarde, que nem a Bíblia fala. Porque quando nós falamos da Bíblia, não é nós falando, é Deus falando na nossa boca. Porque aqui eu ouvi falar muito
há duas vezes aqui de deserto. No capítulo 17 de Êxodo, Moisés ali, ele vai colocando, ele vai levando aquele povo, ele vai com aquele povo, e o povo vai sentir sede, vai faltar água para aquele povo. Mas, meus queridos irmãos, o povo começa a murmurar, o povo começa a reclamar, o povo começa a não valorizar aquilo que Deus deu para eles, porque a presença de Deus falava para o povo dele, coluna de fogo de noite, coluna de nuvem de dia. Deus nunca se afastou de mim e de você. É nós que se afastamos de Deus, porque Deus continua sendo o mesmo. No passado Ele cura, Ele liberta. Por que Ele não faz mais isso? Porque eu e você não quer pagar preço, não jejua, não lê a palavra. Só lê a palavra quando chega aqui, só canta um louvor quando chega aqui, só faz a obra de Deus quando é mandado. Porque a obra de Deus tem para ser com amor, a obra de Deus tem para fazer com santidade, com amor. Porque esse povo, ele viu Deus tirar eles do Egito, e murmuraram querendo água. Mas Deus, sabe por quê? O próprio Deus vai falar, quando voltando para trás em Êxodo capítulo 16, se eu não me engano, que Deus vai falar para Moisés: eu vou encher esse povo de comida, por causa da murmuração, eles vão comer à vontade. Aí, porque quando chega na água eles murmuram de novo. Deus fala: meu filho, vocês não têm fé, não tem, porque você viu eu tirar você, e o povo ainda quer voltar para o Egito. Fala: olha, Moisés, você tira nós de lá para colocar no deserto, para que nós morremos? Quem diz que crente cheio do Espírito do fogo morre? Quem diz? Quem busca a presença de Deus morre. Eu costumo falar, um varão, nós estava conversando, e ele falando: olha, você conhece de arma, né? Eu falo: eu tenho um calibre que você pode ter certeza, ele mata até no espírito, porque a arma que você está falando mata a carne, mas essa aqui vai ter na alma e medula. Ela cura, ela liberta, ela transforma, ela é o pão da vida, ela faz o sobrenatural. Porque às vezes, sabe por que eu estou falando de murmuração? Às vezes a bênção não vem porque tem murmuração. Só Deus sabe como nós estamos diante dele. Só Deus. Porque em Apocalipse capítulo 19 e o versículo é o 12: eis que o Senhor tem os olhos como chama de fogo. Você pode até falar, fazer o que você quiser, mas aquele que está lá em cima está vendo. E os olhos dele é como chama de fogo. Quem escapa? Queima a carne, queima o pecado, queima tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Irmão, até o diabo fala em línguas. Ele chega a sapatear, até profetiza para mim e para você. Porque a Bíblia afirma: até os escolhidos estão sendo confundidos. A Bíblia fala. E hoje Deus, Ele fala de famílias, e Deus coloca Adão. Sabe o que Ele faz? Olha o que Deus fala: minha filha, vou colocar você para fazer minha obra, tá? Vou colocar você para marchar na minha presença. Mas, para você não vai para a direita, que nem eu falei. O tema da campanha é Josué capítulo 6, e o versículo é o 5. Nós estamos no 4º dia. No 6 e no 20 é no 7º, né? Que quando encerra, gritou que as muralhas caem, né? Mas Deus, Ele não trabalha com dúvida, que nós trabalhamos, porque nós deixamos nossa fé para baixo e a dificuldade para cima, falando que não consegue. Deus fala e afirma na palavra dele, em Josué capítulo é o 6 e o versículo é o 2. Ó Josué, eu tenho dado Jericó nas tuas mãos, os valentes, eu já tenho dado. Aí ele fala assim: ó, santifica o povo. Para você vir no culto, você tem para jejuar, tem para agradar o Senhor.
Porque o temor está dentro. Você pode até cantar aqui bonito, mas tem vezes que está que nem cinza, assopra que não uma folha seca. Sai daí, sai sem direção. Mas aquele que está firmado na rocha, não é fácil. Mas aí, Deus vai falar, olha, faz minha obra, tá? Ó, você não vai para a direita e nem para a esquerda. Ele falou, Adão, você está no jardim. Eu vou dar, pode comer de tudo. Deus fala assim, ó, você está na minha presença, tá? Você pode ir em qualquer lugar. Daniel foi para Babilônia, mas ele não desejou comer manjar de Babilônia. Ele não é que ele está no meio do povo pecador. Ele vai chegar e falar, ó irmão, não quero ser aqui nunca. Ele, como tem a presença do Espírito Santo de Deus, ele falou, não, eu temo Deus, e com minha conduta eu trago aquele para a presença. Mas aí eu vou voltar onde eu quero chegar, que Deus colocou no meu coração. Aí Deus dá tudo para Adão. Você pode comer tudo. Aí ele fala, ó irmão, ó missionário, você pode fazer o que você quiser, tá? Você pode andar ali, andar aqui, mas uns querem vai para a direita, um vai para a direita, para a esquerda, né? Mas continua. Mas só que tem uma. O alimento que Deus está falando para nós aqui, essa é a palavra aqui, ó. Tem muita gente que fica só no celular, noite inteira. Isaías capítulo 29, versículo é o 13. Honra eu só com boca. Não lê a palavra, por isso está doente. Não lê Bíblia, por isso passa com tribulação. Não vou falar que nós não passamos por tribulação, mas esse aqui é um refrigério para a nossa alma. Porque às vezes a Bíblia fala que no dia mau, no dia da aflição, quando nós buscar o nosso Deus, Ele dá o refrigério para a nossa alma. Sabe por quê? Porque nós estamos cheios da palavra. Se nós não estiver cheio, dá uma depressão, você pega um acorde forte e morre. Porque está vazio, está sem direção. E Deus vai colocar o homem. E o homem fala que a mulher pega o fruto e come. Mas aí que eu quero chegar. Aonde que ela estava, despercebido, os dois, né, vamos falar. Eu vi na Bíblia não está escrito, mas aonde que estavam os dois? Se Deus deu para eles ficar à vontade, comer tudo que eles queriam, aí ela fala que é a serpente. Porque às vezes nós temos para vigiar aonde nós andamos e o que nós está comendo. Às vezes nós temos para ser profeta, mas não amaldiçoar, porque a boca nossa é a boca de profeta. Porque Deus, Ele é Deus, Ele não muda. Ele não muda. Eu passei o dia inteiro, quando convidou eu para levar a mensagem. Mas quando mandou, a missionária falou, você vai levar? Eu falo assim, meu Deus, eu não vou no meu pensamento, mas quem sou eu para recuar o chamado que eu tenho diante da minha vida? Quanto mais eu corro, mais Ele me aperta. Quanto mais eu faço a obra dele, eu fico no estreito. Mas é só assim depois que eu vou chorar nos pés do Senhor. Eu conheci um cara que ele falou assim, irmão, eu já tive carros, já fui casado, e quando eu ganho tudo, eu esqueço do Senhor. Eu ganho tudo, eu ganho carro, mas sabe como que eu adoro o Senhor? Quando eu perdo tudo, quando eu estou lá embaixo. Às vezes eu olho assim e falo, Deus, eu acho por isso que eu não tenho nada, porque só quando eu não tenho, que eu começo a clamar ao Senhor. E Deus não quer nós dessa forma. Quer quando nós temos, nós adora. Quando nós não temos, nós adora. Quando nós está passando por luta, nós adora. E coloca a pessoa para te ajudar. Tem vezes não tem saída, Deus coloca um irmão, olha, vou colocar ele para te ajudar. Porque é só Deus. Porque a Bíblia fala que Deus vai visitar no jardim. E no versículo 3, capítulo 3, se eu não me engano, o versículo 8 de Gênesis, Adão fica com medo.
soa. E ele vai falar assim. Glória a Deus, aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. Deus, Ele está curando pessoas aqui hoje. E aqui no versículo, capítulo 3, versículo 8. E ouvi a voz do Senhor, Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou ao Senhor Deus Adão e disse: onde está? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e tive e temi, porque estava nu, e escondi-me. Glória a Deus, aleluia. E aqui, por que ele temeu e escondeu? Meus queridos irmãos, às vezes, sabe por que muita pessoa tem medo de vir a um culto desse? Deus, Ele não vai olhar para o que você faz. Ele vai olhar para dentro de você. Mas só que Ele transforma de dentro para fora. E ali o Espírito trabalha. Porque quando Ele vê que Ele está nu, Ele se esconde, está no pecado. Porque Ele viu que fez errado diante do Senhor. Às vezes nós erramos e falamos com nós, Senhor, eu estou com vergonha de Ti. Mas quando nós reconhecemos e acreditamos e temos fé que nós vamos ter mudança, porque Moisés, o povo apertou ele, e Moisés vai falar: olha, você não está vindo contra mim, mas o próprio Deus. E Moisés, porque aí eu quero chegar no contexto da campanha. Você vê que Moisés é um homem escolhido por Deus. É um homem que era um homem de boca dura, um homem que não sabia falar, um homem qualquer coisa já falava coisa dura. Mas Deus usa estratégia. Olha, Arão, seu irmão, vai falar, é eu falando com você e você transmitindo para o seu irmão e para o povo. E Deus, Ele vai dar a estratégia. Às vezes você chega num culto desse e fala dessa maneira: olha, eu oro, pago o preço, eu faço a vontade do Senhor, mas meu filho, minha filha não se converte. Minha irmã, Isaías capítulo 55 e o versículo é o 8. Os caminhos do Senhor não é que nem o meu e o seu, e nem o pensamento dele é que nem o nosso. Nós temos somente para clamar. Em Jeremias 33:3 fala assim: clama a mim, que coisa grande que eu e você não sabem que Ele quer revelar. Continua orando, clamando a Ele. E se não tiver bom, vai em Jeremias 18: desce a casa do olheiro, que Deus vai falar com você. E se não tiver bom, vai em Salmo 121: olha para o monte, da onde vem seu socorro. E o que eu gosto dessa palavra e dessa mensagem é que o guarda, que é o nosso Deus, não dorme. E quando você está na tua casa, quer mais Bíblia? Vai falar assim, quando você sai dessa casa, em Salmo 122: alegrei quando disseram: vamos à casa do Senhor adorar a Ele. Daniel capítulo 10 e o versículo 12, se eu não estou me enganado: eis bem do primeiro dia que você se humilhasse, o seu coração diante do teu Deus, foi ouvido a tua oração, e o anjo veio para entregar. Mas para quem crê e para quem acredita, sabe que é uma briga espiritual no céu 21 dias, e ali o anjo está pelejando e não consegue. Deus manda outro para vir entregar para Daniel. E quando o anjo vem, ele fala: olha, eu vim só por causa das tuas palavras. E Deus desce essa noite, porque só por causa você tem orado a Ele, buscado a Ele uma resposta. E Deus fala para você que Ele trabalha no tempo dEle. Ele cura, Ele liberta, Ele transforma através da palavra dEle. Mas tem para ser em Mateus
capítulo 6 e o versículo 21. Aonde está o seu tesouro, o seu coração, estará o teu tesouro. Glória a Deus. Aonde estará o teu coração, estará o teu tesouro. E Romanos 10:10, os corações se crê, e com sua boca e a minha faz confissão para a salvação. Você vê como Deus trabalha? Deus só tem o melhor para nós. Deus só quer o bem para nós. Diante de uma campanha que nem essa, você saiu da tua casa, porque em 1 Samuel vai falar de Ana, Elcana e suas duas mulheres. Meus queridos irmãos, é de ano em ano que essa mulher ia adorar o Senhor. Às vezes eu e você viemos no primeiro culto e já fala, Deus nunca opera, né? Chega em casa, mas meu não transformou nada, né? Que é assim, ó. Mas só que a Bíblia fala em 1 Samuel. Já pensou? Nós estamos em 2025. Aí eles vão adorar a Deus 2025, pastor Roseno. A mulher Ana vai adorar o Senhor. Ana agora. Aí Deus não ouve oração. E ela tem a madre cerrada, não pode ter filho. 2026. Quando for o fim do ano, ele sobe de novo para clamar ao Senhor. Você vê esse de ano em anos ali. Mas meus queridos irmãos, às vezes nós se confundimos, porque nós queremos que nem Jesus chega no templo quebrando tudo, porque o povo não queria sacrificar mais, não queria subir monte, não queria pagar preço. Às vezes, sabe, pega a missionária Rosângela, eu vou chegar, a minha esposa fala, ó missionária, Alessandra, desculpa, confundo, Alessandra, a minha esposa fala, olha, ora por mim, não quer pagar preço, não quer jejuar, aí fica naquela, ora por mim. Se Deus deu autoridade para você expulsar tudo aquilo que vem contra a sua vida, e ali Deus vai fazer maravilha. Jesus vai falar com aquele povo que eles estavam trazendo aqueles animais, tudo impuro, porque pensa em Abraão, glória a Deus, Abel e Caim. Abel, ele cuidou da ovelhinha, né? E você cuidar de um animal, vamos colocar aqui, todo mundo tem um animal, tem? Vocês cuidar dele, um gatinho, um cachorro, você teve para cuidar dele, né? Você deixou fora? Não, né? Você fez uma casinha para eles, você deu comida para eles, se você não dá comida ele morre, né? Então, ele alimentou aquele animal, ele alimentou aquele cordeiro para entregar ao Senhor, ele cuidou daqui, não foi eu que cuidei, não foi minha esposa, não foi ninguém. Então você tem para cuidar o que você tem, a coroa, que é o Senhor, a palavra. Isso que Deus está falando. Então ali, ele vai pegar e cuidar, e dar o melhor para o Senhor. Você sabe, quando ele chega, penso eu, a Bíblia não fala, ele chega para oferecer a oferta. Será que aquele animal que está recebendo? Não, é o que ele fez que está recebendo. Porque o que ele fez, o que ele está fazendo? E Deus está falando. Se vocês não estão ouvindo a voz do Espírito Santo, tenho certeza que está. Deus está fazendo, quebrando corrente. Deus está quebrando grilhão. Deus está dando vitória para o povo. Glória a Deus. Se não fosse horário, nós virava vigília hoje aqui, do sábado para domingo. Irmão, sabe que me chama a atenção? Nós vamos atrás de homens de Deus para vir levar a palavra, mas Deus, ele quer usar o da casa também. Mas aí, diante de Deus, eu sou um cara que Deus manda eu falar, eu não levo para casa. Eu falo, minha mulher fala, você fala demais, eu falo o que Deus manda. E se o irmão não gostar, Deus responsabiliza por mim, não é eu. O irmão, fui convidar ele, ele falou assim, tem festividade, não ganha tempo.
né? Tem festividade. Mas que eu não estou julgando a igreja, não. Aí eu falei para ele, irmão, aí está cheio de homem de Deus. Aí está cheio de homem que conhece a palavra. Aí está cheio de homem de Deus que pula. Aí está cheio de homem de Deus que fala em línguas. Mas aqui fora onde eu estou chamando você, tem muitas pessoas que necessitam da palavra do Senhor. Tem muitas pessoas que estão lá no pé da ponte querendo a palavra do Senhor. Ele mandou uma mensagem com risada para mim. Assim, é verdade, irmão, é verdade. Deus, Ele usa, irmão. Ele usa quem Ele quer e na hora que Ele quer. É Deus que faz isso. E meus queridos irmãos, voltando para a palavra, e o Senhor, você vê que Adão e Eva estavam dentro de um jardim para cuidar do que era de Deus. O que eu quero falar? Tem vezes você está numa campanha dessa, você está na presença de Deus, você tem uma chamada na tua vida, mas o inimigo está sempre de redor para tomar o que é seu. Tudo aquilo que Deus deu na tua mão para você fazer. Porque se Ele trouxe a terça parte, sabe o que eu acho bonito? E tem vezes eu falo para Deus que Ele me revela. Você tem vez desafia quem você não conhece. Bora na Bíblia. Ezequiel capítulo 11 e o versículo 28. O inimigo das nossas almas, Deus fala que ele era bonito. Ele era ungido e Deus tirou a unção dele, desceu com o poder dele. Deus não tira o que dá para ninguém. Deus é um Deus verdadeiro. O que Ele dá para você e para mim, ninguém pode tirar. E o inimigo das nossas almas veio com o teu poder. Aí tem gente que fala, vai chegar aqui e vai falar, olha, eu desafio você, não sei o que, falando o nome deles e chamando o nome dele, mas ele é observador, ele já é caído. Ele só está prestando atenção no você. Você jejua? Você fica 24 horas jejuando, lendo a palavra. Então se você tem essa chamação de autoridade de repreender o mal, porque a Bíblia fala em Jó. Jó desviava do mal, nós temos para desviar do mal e ler a palavra do Senhor. Nós não temos para desafiar, porque nós não somos consumidos, porque Jesus, quando Ele foi, eu vou deixar o Consolador, que é o Espírito Santo que cuida de nós. E a Bíblia fala que a blasfema contra os Espírito, Deus é tão maravilhoso, olha como que Ele nos ama. Ele fala, olha meus filhos, vou falar um negócio para vocês. Se você falar contra mim alguma coisa, não vai me atingir, mas se vocês aborrecer o Espírito Santo, não tem perdão, sabia? O Espírito Santo de Deus, Maria, não tem perdão. E o Espírito Santo de Deus chora. Ele que leva, Ele que é o mediador, vai para Jesus. Eu, Deus, ninguém vai ao Pai se não for pelo Filho. Glória a Deus, aleluia. Sabe por que eu creio em Deus? E sempre criei, porque Ele transformou eu e transformou você. Está vendo meu filho Miqueias? Minha mulher nós estávamos numa festividade, um homem chegou e falou, e ela é difícil para engravidar, né? E chegou, falou para ela, eis, minha filha, diante do teu ventre, Deus vai te dar um varão. E falou até o sexo, que é menino. E ela, está aí o profeta Miqueias, glória a Deus, profetizando. Irmãos, nós somos profeta da casa do Senhor. Cuidado com suas bocas, cuidado com minha boca, porque o que nós falamos, que eu falo, assim diz o Senhor para a igreja do Senhor. Tenho visto e tenho agradado de cada um de nós. Mas em Josué, Deus, quando a missionária chegou e falou que Deus ia me usar, o Espírito Santo de Deus, eu estava sentindo Ele ali, estou sentindo Ele aqui. E quando oraram de novo para mim aqui, eu senti, e eu sou usado, irmão. Eu falo, Deus, se você está no lugar, você fala comigo.
sobre mim, eu sinto aquela presença de Deus sobre esse lugar. Eu sinto esse sobrenatural nesse lugar. Mas Deus fala para a igreja: santifica mais para mim, desce mais, porque aqui eu vim falar: tira a sandália dos seus pés, que no lugar que você pisa é terra santa. Porque Deus, Ele nunca vai matar ninguém, mas só que a alma, ela é morta, porque sem a palavra do Senhor. Porque quando nós viemos aqui diante de um público, está numa calçada, irmão, está numa calçada, mas a partir do momento que a presença de Deus, nós estamos falando do amor de Deus aqui, sobrenatural, Deus pode matar espiritualmente também, e em vida, quem brinca com a obra dele. E Deus fala para uma mulher aqui essa noite: Irai, chora mais. O lugar que você está pisando é santo. Ramai, chora, mais. E você tem brincado com a minha presença. Assim está dizendo o Senhor. Eu já te dei muito livramento, a minha mão sobre você, e você não tem aprendido ainda. Eu tenho dado livramento. Deus fala: tenho dado livramento, tenho abrido porta, mas não brinca com minha obra. Não brinca com a minha obra. Você não sabe o quanto Deus quer fazer coisa na tua vida, e você tem brincado com o Senhor. Você tem feito coisa que desagrada os olhos do Senhor. Assim diz o Senhor para ti. E você está indo no lugar que não é para ir. Cuidado, porque a presença de Deus não é limitado. Mas o Espírito Santo se afasta daquele que não obedece à palavra do Senhor. Infelizmente, o que foi dito no princípio? Aqui, Deus criou o céu, e sobre o abismo havia trevas, e o Espírito de Deus passará sobre as águas. Então você não brinca com Deus. Deus já visitou você na tua casa. Deus já deu livramento para você. Isaías 29:13. Me honra com boca, canta bonito, mas quando sai daqui, não faz o que você faz aqui. Ramai chorama, irai orama, ramai chorama. Deus está curando pessoa aqui com enfermidade. Deus está curando pessoa aqui que veio ansiosa essa noite. Deus está curando pessoa de fornicação. Deus não tem agradado com isso. Rama chorama, iraiorama. Essa obra só não parou ainda porque Deus é nessa obra. Porque não trabalha com placa. Deus trabalha com os olhos dele para o teu coração e para o meu coração. Através desse trabalho, ele tem colocado as pessoas de volta ao caminho. Por isso que Deus tem agradado com a obra dele nesse lugar. Tem ganhado muitas almas através dessa campanha. Aonde ela passa, pelo menos um é convertido. Aonde ela passa, a transformação. E tem muita gente que faz oração contrária.
Tem muita gente que olha, não vai dar nada. O céu é só um, irmão. A irmã chegou aqui e falou que é da igreja tal, mas ela está aqui, não está fazendo exceção. A Bíblia fala que os filhos da treva é mais prudente do que os filhos da luz. Eles unem, e o povo de Deus só briga. E nós só buscamos um Deus. Nós só buscamos um propósito diante do Senhor. E Ele faz a obra perfeita. Glória a Deus. Como que é aquela irmã que veio cantar, o nome dela que veio cantar aqui? É Simone? É Simone, né? Deus, Ele ama você, né? Ele já mostrou isso, né? E Ele está dando um livramento para você. E Deus fala para você firmar na presença dEle. Criar raiz na presença dEle. Fazer um compromisso verdadeiro com o Senhor. Ele conhece as tuas aflições. Ele conhece a tua necessidade. Sabe? Hoje você nem vinha para o culto. Nem vinha. É tanta tribulação, mas você tem para deixar Jesus entrar no teu coração. Você tem para posicionar Josué, a campanha de Josué. Ele já deu a vitória. Mas quando você começa a se alegrar, parece que começa a voltar para trás. Mas Deus, Ele está te orientando. Ele já entrou na tua casa. Ele tem obra na tua casa, na tua família. Mas o Senhor quer a posição sua. Aleluia. E também, cadê a esposa da dona da casa? Tá ali? Ah, tá ali. O Senhor, quando você sentou aqui, o Senhor, Ele está te curando. Ele está repreendendo todo mal, toda enfermidade, irmão. O diabo luta. Eu vi uma sepultura aberta, mas Deus fechou ela hoje. A irmã está sentindo muitas dores. Muitas dores. Mas o Deus que chegou aqui, a Arca da Aliança, que chegou aqui hoje, Ele fecha essa sepultura. Pelo poder do sangue de Jesus, porque só o sangue dele tem poder. Essa noite. E a irmã de óculos aí, Senhor, ama a senhora. Ele traz o refrigério para a tua alma hoje. Refrigério. Tem orado por alguém, né? E muito. O preço é grande. Não te conheço, mas você dobra o joelho na sua casa e a luta é muito. Você fala, Senhor, Senhor, que batalha. Mas hoje Deus visita teu lar, quebra todas as correntes, e no momento de Deus Ele faz a obra. Continua. Às vezes irmã, Deus me mostra assim que às vezes a irmã fala até sem força para orar, né? Mas você persiste, né? Na oração. Porque é o Deus que ama, através da senhora, o povo seu é liberto. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Bora se colocar de pé. Eu quero louvar um louvor com minha esposa. Em nome de Jesus. Glória a Deus.
Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Oi, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. São tantos obstáculos, tantas dificuldades, desafios são constantes, essa é a realidade. Um gigante a cada dia eu tenho que enfrentar, ele sempre cai por terra, porque Deus comigo está. Eu tenho uma pedra que se chama fé, e uso essa fé pra vencer o gigante. Eu tenho um general que me mantém de pé, segure minha mão e me diz vai avante. Sei que sou frágil, que sou limitado, sozinho eu não chego a lugar algum. Eu sirvo a Deus que é forte, que é poderoso, que vence os inimigos um a um. Quando estou com ele não há o que temer, somos maioria, nada pode nos vencer. Ele usa o pequeno para confundir o grande, não tá se importando com o tamanho do gigante. Ele é mesmo Deus que deu força à ascensão e salvou 300 homens da vitória de Deus. Fez a mão abrir o meio para Israel passar, e o hino da vitória cantou do lado de lá. A sua voz é mais forte que o trovão, ele tem o mundo inteiro na palma de sua mão. Esse Deus está aqui pra ouvir o seu clamor, então abra sua boca e adore ao Senhor. Adorarei o dono da vitória, a ele seja dada toda a honra, toda a glória. Não posso me calar, não posso recuar, eu sou um escolhido e nasci para adorar. A ele, quem manda em minha vida é ele, a minha família é dele, tudo que eu tenho é dele. Sei que não sou nada, tudo é dele. O ar que eu respiro é dele, o pão que me alimenta é dele, a água que eu bebo é dele, tudo é dele. Quando estou com ele não há o que temer, somos maioria, nada pode nos vencer. Ele usa o pequeno para confundir o grande, não tá se importando com o tamanho do gigante. Ele é mesmo Deus que deu força à Sansão, e levou 300 homens, deu vitória de Deus. Fez a mão abrir o meio para Israel passar, e o hino da vitória cantou do lado de lá. A sua voz é mais forte que o trovão, ele tem o mundo inteiro na palma de sua mão. Esse Deus está aqui pra ouvir o seu clamor, então abra sua boca e adore ao Senhor. Adorarei o dono da vitória, a ele seja dada toda a honra e toda a glória. Não posso me calar, não posso recuar, eu sou uma escolhida e nasci pra te adorar. A ele, quem manda em minha vida é ele, a minha família é dele, tudo que eu tenho é dele. Sei que eu não sou nada, tudo é dele, o ar que eu respiro é dele, o pão que me alimenta é dele, a água que eu bebo é dele, tudo é dele. Glória a Deus. Glória a Deus, Glória a aleluia. Jesus. É dele, pra ele,
aleluia, né? Encerrou no ponto, né? Eu queria fazer o apelo, tem alguém para Jesus aí? Reconciliar, para aceitar Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Ah, Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Fernando, Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Está reconciliando, Fernando? Glória a Deus, aleluia. Deus é maravilhoso, né? Deus é fiel e justo, né, Fernando, né? Glória a Deus. O Senhor está reconciliando, né? Aleluia. Eu queria dar a honra, né, de chamar o pastor Roseno aqui, né? Aleluia, glória a Deus. Ele vai estar orando pela... Ora por ele, ele está reconciliando. Depois eu vou chamar as pessoas para nós orar. Senhor Jesus. Eu reconheço. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Anula da minha vida todo pecado que me levava à derrota. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Renova agora meu nome no livro da vida. No livro da vida. Em nome de Jesus. Sela minha vida Sela minha vida. com as tuas promessas. A sua promessa. Que eu e a minha casa E eu, minha casa, serviremos ao Senhor. serviremos ao Senhor. Senhor, me lava Senhor, me lava no teu sangue no sangue purificador. purificador. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Retorna agora. Retorna agora Retorna agora. o meu nome Meu nome. no livro da vida. Meu nome da vida. E eu serei E eu serei. teu filho. Filho. E o Senhor E o Senhor. será o meu Abba. Senhor, meu Abba. Amém. Glória a Deus. Estende as mãos. Altíssimo Deus e soberano Pai, Tu disse na Tua palavra, Pai, ligado na terra, ligado no céu, concordado na terra, concordado no céu, Pai. Está aqui o Teu Filho, Senhor, que o Senhor já sabia que Ele estaria aqui nesta noite, reconciliando, Pai, nesta noite como igreja. Nós anulamos todo espírito da morte na casa dele, na família dele, tanto a morte física como espiritual. Em nome de Jesus, toma ele nas Tuas mãos e a família dele, guardando, protegendo, livrando de todo mal. Quem crê assim, diga amém. Deus abençoe. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, né? Até aqui, irmão, o Senhor colocou isso no meu coração para transmitir para mim e para vocês. Porque a palavra vem para mim, também vai para vocês, né? E nós todos saímos cheios dessa palavra do Senhor, né? Agradeço a cada um, agradeço a confiança de todos, né? Para ouvir essa palavra maravilhosa, né? Que Deus possa abençoar o dono da casa também, né? Sempre que abriu essa porta, né? De 7 dias na casa dele para a arca, a presença do Senhor estar nesse lugar ganhando as almas, né? E também quero falar, ouvinte, os vizinhos também, você é uma alma preciosa para o Senhor. Aonde esse som sonórico alcançou, você é uma alma preciosa para o Senhor. Deus dá livramento, né? Deus enche você da palavra e do amor dele. Creio que você ouviu também essa palavra maravilhosa. E assim agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.